Olá, Olá, Alessandra, boa olá, tarde. Paula. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde às pessoas que estão entrando aí também. Boa tarde para todo mundo. Keu entrou, Célia entrou, Juliano. Bom, é, inaugurando aí nossa sessão de lives para esse projeto muito inspirado em você, Paula, Mulheres Negras na Extensão da UFSB. É, acompanhando aí o seu trabalho esse projeto que você preparou aí da Semana das Pretas, que você vai falar sobre ele também, mas acabou que incentivou muita gente a pensar nesse formato de discutir a mulher negra na extensão e na extensão da UFSB. E felizmente cresceu, assim, o projeto cresceu, muita gente querendo participar, então a gente vai ter essa semana toda aí pela frente e mais as outras semanas, vamos acabar dividindo, já estamos marcando quarta e sexta como dias oficiais depois dessa semana, que vai ser a semana toda. Eu vou me Não, apresentar, vou apresentar você, vamos conversar aí. Acho que o tempo máximo é 1 hora, né, no Instagram, mas depois a gente vai deixar disponível no IGTV do Instagram da extensão. Bom, eu sou Alessandra Simões, professora das artes no campus Jorge Amado, da UFSB. Trabalho na licenciatura, no PPGR também, nosso programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais. E agora estou na coordenação de Planejamento e Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX, da UFSB. E é isso aí. E aí vou apresentar nossa convidada de hoje, que é Paula Gonzaga, né? Filha de Oxum, nascida em São Salvador, feminista negra, doutora em Psicologia Social pela UFMG, mestra em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos pela UFBA e professora adjunta e coordenadora do Programa Integrado de Pesquisa, Extensão e Criação Janaína Aparecida. Eu vou colocar lembrar sempre para vocês, né? Tá aparecendo ao mesmo tempo no Instagram do programa, né? Que é Pipec Janaína. uhum. Vamos ficar de olho aqui também nas participações. Quem quiser fazer perguntas, a gente vai vendo a dinâmica aí da conversa, né? E eu vou tentar ir fixando, assim, não sou tão assim expert, mas eu vou ir fixando as perguntas se aparecerem, eu vou anotando se eu não conseguir fixar. É, já vou colocar aqui o endereço do Pipec como fixo, né? Depois a gente vai mudando, mas só para lembrar para as pessoas, porque vai ter uma programação bacana essa semana, né? Vou colocar aqui no comentário fixo. Você estava falando que você não é muito expert, eu também estou nesse desafio cotidiano, né, de aprender a mexer com É, todas essas tecnologias, inclusive a página do Instagram do Pipec, né, @Pipec Janaína, assim, as estudantes são protagonistas na condução, nas ideias, do que como a aham, gente deve apresentar, enfim. Porque realmente é toda uma nova forma de sociabilidade, efetivamente, né? Com novas regras, aham. com novos modelos. Então, eu também estou me acostumando com tudo isso aí. A gente está tendo que estudar, né, de novo, né, virar estudante aí, para aprender as tecnologias. Pois é, Paulo, eu acho que a gente podia começar pelo começo. Eu queria que você falasse um pouco de você aí, do seu percurso acadêmico, como é que foi antes da sua entrada na UFSB e sua entrada na UFSB, como é que isso marca a sua carreira? Eu estava olhando ali a sua produção no Lattes, muito extensa já, né? Tudo muito ligado à questão da mulher negra, com as questões da psicologia, da saúde, questões sociais. Então, e eu vejo também você passeando muito entre o campo da pesquisa, do ensino, da extensão. Então, queria que você me contasse um pouco aí, ou por onde, ou já falar do Pipec, ou por onde você se sentir mais à vontade. Não, vamos fazer assim como você falou aqui mesmo, e aí a gente vai seguindo, e qualquer coisa também eu volto, se você, enfim. Aham, Eu sou de Salvador, como você falou, né? Eu formei na UFBA, eu formei em psicologia.
Eu sou aluna, né, eu entrei na universidade sou aluna cotista, né, a partir da política de ação, uma das políticas de ações afirmativas, que é o sistema de reserva de vagas. Gosto muito de dizer isso, né, para a gente já começar estabelecendo que quem de saída ainda acha, né, que isso é uma coisa que deve ser colocada no nível do vamos diminuir ou vamos aumentar o mérito, a excelência da universidade. Eu particularmente acho que é importante dizer que é desse lugar onde eu falo e é desse lugar que eu tenho construído uma carreira acadêmica, né? Então, eu sou aluna cotista, fui aluna cotista na minha graduação, formei em psicologia, emendei, né, assim, formei entrando no mestrado, entrei no mestrado interdisciplinar, no mestrado de estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, que também fica na UFBA. E aí no meu segundo ano de mestrado, eu passei no concurso para professora substituta no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, mas já tinha uma paixão pela estrutura dos BIs, né? Assim, eu entrei no ano em que os BIs começam na UFBA, então convivi com muitas pessoas do BI, e eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é um diferencial na minha formação indireto, né? Assim, porque apesar de eu estar no curso de psicologia, o fato de eu ter convivido tão intensamente com pessoas dos bacharelados me possibilitou expandir muito, né, assim, as minhas interpelações acadêmicas, intelectuais, para além do meu curso. Tanto é que ainda no meu curso eu começo a fazer componentes, né, disciplinas, na época a gente dizia, em vários outros cursos, né? Eu fiz disciplina na farmácia, na administração, na gestão social, no NEM, que era o curso que eu queria fazer no meu mestrado nessa altura. E na minha graduação, né, assim, o curso de psicologia, naquele momento, né, um momento em que a gente tinha um grande investimento em educação pública, um grande investimento no ensino superior nesse país, não só eu, mas a maioria dos meus colegas tiveram a oportunidade de começar a fazer pesquisa, né? Então, eu comecei a fazer pesquisa na graduação com uma bolsa, e desde então não parei de fazer pesquisa nunca mais, né? Então, é uma parte da minha paixão muito firme dentro desse roteiro que eu tracei para a minha vida de ser professora universitária, né, que foi a pesquisa, um encontro que eu tive no meu primeiro ano de graduação. Então, fiz meu mestrado, no segundo ano do mestrado eu comecei a dar aula no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, que é lá da UFBA, e aí fiquei professora substituta e terminando o mestrado. No fim do mestrado, eu passei no processo seletivo para o doutorado na UFMG, então é quando eu mudo de Salvador e vim morar em Belo Horizonte. E nesse processo, né, de morar em Belo Horizonte, de morar no Sudeste, também sendo interpelada, né, pelas relações raciais que são muito distintas, né, e aí eu acho que é outro fator importante da gente considerar os regionalismos, né, e também por ter encontrado parceiros intelectuais para uma troca muito aprofundada sobre isso, né. Então eu me vinculo ao núcleo de ensino, pesquisa e extensão, que é o Conexões de Saberes, onde a gente tem vários pesquisadores negros, vários pesquisadores que estão pautando essas relações. E também começo a coordenar um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, que é o GEPSILA, que é o Grupo de Estudos em Psicologia e Aborto na América Latina. Então, fiquei 2 anos em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte, fazendo, né, todo esse percurso. E com 2 anos de doutorado, no fim do meu segundo ano de doutorado, um grande amigo, que está até vendo a live, né, ficou sabendo do concurso da UFSB, me mandou e falou, temos que fazer, vamos fazer com certeza. Eu falei, amigo, não vou fazer, né, assim, não vai rolar, não vou passar. E todas as inseguranças, né, que o racismo constrói em cima da gente, na ideia de que a gente se desautoriza porque historicamente fomos desautorizadas. Então, esse meu amigo insistiu muito, ainda bem, e por insistência dele, né, eu fui fazer o concurso e passei, e desde então eu estou em Teixeira de Freitas, né, estou morando aqui em Teixeira de Freitas, e vivendo a realidade de Teixeira de Freitas. Eu não conhecia essa região, e conhecendo essa região a partir dessas estudantes, né, que são membros, né, integrantes do PIPEC Janaína Aparecida, conhecendo e ressignificando, por exemplo, a história dessa região na minha vida, né. Então, eu nunca tinha escutado falar de Itamaraju, por exemplo, né. E uma das primeiros componentes que eu peguei foi Campo da Saúde, no Cunho de Itamaraju. E eu lembro que eu sempre escutava os professores falando na reunião assim, que ninguém queria ir. E para mim, eu queria ir. Eu quero continuar indo, inclusive. Que pena, né, que a gente não está fazendo isso. Porque para mim, hoje, Itamaraju é uma cidade pareada com o fato de que a maioria das estudantes, né, que eu orientei, estudantes brilhantes, são dessa cidade. Né? Estudantes que são do movimento de assentamento do MST, estudantes que são da zona rural, estudantes que são de comunidades indígenas, vieram de Itamaraju.
Então, Itamaraju hoje, para mim, é uma cidade de uma grande afetividade. Me remete ao meu começo de experiência na docência, né, que foi atravessado por várias outras questões, né? Acho que vale a pena dizer, eu sempre conto isso, né, assim, quando meu primeiro dia de aula, né, e aí lidando com todos esses atravessamentos, né, de ser uma mulher negra, jovem, bancando o espaço universitário, que já não era novidade para mim, as relações de poder, de racismo que perpassam esse lugar, mas dessa vez estando totalmente sozinha, né, assim, numa cidade que eu não conhecia ninguém, que não tinha, enfim, nenhuma referência naquele momento. E aí no meu primeiro dia de sala de aula, foi numa quarta-feira, 14 de março de 2018, quando eu saí da aula, eu descobri que tinham assassinado a vereadora Marielle Franco. E isso, para mim, foi um momento de me dar conta de que não importa nada que a gente consiga nesse país, não importa quantos títulos a gente tenha na nossa parede, não importa quantas pessoas nos conheçam. Os corpos das mulheres negras são corpos matáveis, né? Assim, então, é óbvio que eu já sabia disso, eu já escrevia sobre isso, mas o fato de ver uma vereadora eleita, né, ser executada no dia em que eu dava minha primeira aula enquanto professora efetiva, para mim foi, assim, um momento de me dar conta, não com a minha própria mortalidade, mas com o fato, efetivamente, de que eu, enquanto mulher negra acadêmica, eu, enquanto mulher negra não heterossexual, meu corpo é matável, né? Assim, nada vai me proteger sobre isso. E aí, citando a Audre Lorde, né, quando ela diz, o nosso silêncio não vai nos proteger de nada. Então, bem, se o meu silêncio não vai me proteger, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto que enquanto os racistas nos incomodam, eles não podem ficar incomodados sozinhos. Então, vamos incomodá-los, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu penso, né, sempre falo muito com as pessoas, assim, né, quando a gente vai fazer evento lá no campus Paulo Freire, e aí quem não conhece o campus, né, quem é dos outros campi da UFSB, eu convido a convidar, é um espaço muito bonito, eu particularmente acho um espaço muito bonito, né? E aí a gente sempre faz os nossos eventos na portaria de entrada, né, que tem um painel belíssimo lá. E aí eu sempre falo, nós estamos aqui, né? E nós vamos mostrar que nós estamos aqui, porque, infelizmente, a universidade ainda não está preparada para corpos como os meus e corpos como a maioria das estudantes dessa universidade. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas, né? Assim, e aí, se elas não estão preparadas, vamos prepará-las, né? Mostrando para elas a excelência e a qualidade da produção de conhecimento que a gente tem feito. E o PIPEC Janaína Aparecida é sobre isso, né? Assim, na verdade, inclusive, sobre uma timidez que no primeiro momento o PIPEC é uma coisa que só existe na UFSB, né, assim como várias outras, e no primeiro momento eu queria montar um núcleo de pesquisa, né, que é, enfim, o que eu estava pensando. E aí, quando eu tentei submeter isso, eu fui informada que eu não podia montar um núcleo de pesquisa, porque isso não existia na UFSB, que eu poderia montar um PIPEC, né. E aí, falei, como é isso, assim, né, um PIPEC, você tem que ter projeto de extensão, de pesquisa, de ensino. E a gente estava organizando um mini curso sobre saúde reprodutiva quando eu tive essa devolutiva, né? E aí eu falei, mas a gente já faz isso. Assim, a gente já está fazendo tudo. Aí, então me falaram, então escreve o projeto e faça. E foi assim que o PIPEC, o NUPEX, né? Que as meninas que estão há mais tempo falam isso, eu sou do tempo do NUPEX, que seria o nosso nome. Uhum. E aí foi aí que de núcleo virou PIPEC. E Janaína Aparecida é um nome que a gente escolheu, né, na formação inicial desse coletivo de mulheres. Quando a gente estava estudando, né, assim, um dos nossos projetos é um projeto de pesquisa que tem como objetivo mapear a experiência das mulheres que são usuárias do serviço de saúde reprodutiva em Teixeira de Freitas. E para isso a gente estava fazendo uma formação com os estudantes, né, assim, nesse primeiro momento a formação teórica. E aí nós acessamos a história da Janaína Aparecida, que é uma mulher que foi esterilizada forçosamente em Mococa, São Paulo. Forçosamente, né, porque apesar de todo o trâmite jurídico, né, ter colocado isso como uma decisão que estava pautada na insuficiência cognitiva dela, etc., o que se deu é mais uma experiência onde os nossos corpos são violados, né, assim, pelo Estado, pelo saber médico, pelo jurídico. E essa mulher foi levada a fazer uma cesariana, e depois da cesariana ela perdeu essa filha, e depois disso, ela já tinha outros filhos, né, essa era uma justificativa, e depois disso ela foi esterilizada, né, contra a sua vontade. E aí eu lembro que nessa época nós éramos muito poucas, né, o grupo era muito pequeno, mas uma das estudantes falou o nome da Janaína, a gente fazendo um brainstorm de nomes possíveis, e quando se disse o nome da Janaína Aparecida, todas concordaram, né, eu particularmente gosto muito, acho que é um nome muito representativo
do Brasil, né, das mulheres brasileiras, das mulheres com quem nós falamos, das mulheres para quem nós falamos, das mulheres que nós somos, né, assim. Então, acho que é um pouco isso. Então, estou com esse coletivo de mulheres, né? Já tivemos estudantes, né? Temos duas estudantes que participavam do PIPEC, que hoje são estudantes do Direito no CSC, a Lília, a Josiele, já tivemos vários momentos. Então, agora a gente já tem um pouco mais, né, de 2 anos trabalhando juntas e um pouco menos de 2 anos desse momento do trâmite que isso é aprovado numa instância acadêmica direitinho, né? Que curiosamente foi aprovado no dia 20 de novembro. Então, eu acho que também é outra parte da nossa história que é interessante de contar, né? Assim. Enfim, acho que mais ou menos isso. Não sei se eu às vezes falo muito rápido, Alessandra. Se eu fizer isso, você me avisa. Não, ótimo. Deu para dar uma boa ideia aí de uma grande apresentação sua. Eu dei uma risada no meio porque você falou do painel em Teixeira de Freitas. É o painel que tem um indígena e uma mulher. Fui eu que pintei com os alunos, com a ajuda dos alunos, quando eu estava em Teixeira, né? Onde eu fiquei por 2 anos e fizemos esse mural aí com a ajuda dos estudantes. Foi muito bacana, bom saber que ele está lá ainda, né? Nossa, é sempre todas as atividades que nós fazemos, né? E se vocês olharem na página do PIPEC tem algumas fotos. A gente sempre faz ali, a gente sempre faz a mesa na frente desse painel, né? Eu particularmente sou apaixonada por ele, a gente não consegue sair desse espaço. Acho que é muito representativo dessa universidade, nessa universidade que existe para as populações indígenas e negras dessa região, né? Assim, eu acho que, enfim, para mim é muito forte. Então, obrigada a você e o coletivo de estudantes que pintaram. Assim, é um presente para a gente, né? Poxa, e até isso me remete até uma pergunta interessante para onde a gente pode caminhar também, que é... Né, o painel é um indígena e uma mulher negra, e você estava falando da experiência de Itamaraju, né, MST e indígenas e tal, e você vindo desse lugar da mulher negra. Como é que tem sido esse encontro com essas outras vozes? Foi através da UFSB? Foi agora? O que isso impactou em você? Porque a gente vê, né, dentro da história do feminismo negro, né, a gente vê hoje muitas pensadoras falando sobre esse novo momento da gente agregar todas essas subjetividades para poder, né, ter uma luta garantida, uma ocupação de espaço, né, realmente um debate democrático, né? Então, né, sejam as feministas brancas, as indígenas, as mulheres das áreas rurais, as camponesas, as mulheres negras. Isso aí, você já tinha essa visão? Você já veio com essa bagagem? Ou isso foi um impacto? Essa região aqui da Bahia, de uma certa forma, mudou algo nesse sentido para você? Mudou várias coisas, assim, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental de destacar, é porque desde o meu mestrado, né, e aí quando eu estava estudando um programa interdisciplinar sobre feminismos, a gente estudou, eu me arrisco a dizer que todas as vertentes feministas, né, e a gente falava de feminismo indígena, a gente falava de feminismo comunitário, mas as referências que eu conhecia de feminismo indígena naquele momento da minha formação eram referências do feminismo indígena de outros países de América Latina, né, assim, era muito pouco diálogo com mulheres indígenas brasileiras, né, assim, pensando nesse processo de formação mesmo. Na UFMG, quando eu venho para cá, e aí um dos movimentos que eu fiz, né, eu me aproximei de um grupo também que chama Ações Afirmativas, que é coordenado pela professora Shirley Miranda, e é um grupo que debate a questão das ações afirmativas, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que também debate o FIEI, que é a formação indígena, né, de professores. E aí, nesse momento, eu comecei a me aproximar mais dessa discussão, pensando no Brasil propriamente, mas tem uma questão que é muito difícil de traduzir para as pessoas que não conhecem o UFSB. Eu me formei na UFBA, né, no campo de Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, mas a maioria dos meus colegas eram pessoas brancas, né, assim, eram mulheres brancas de classe alta. Eu não tive nenhum colega na minha graduação que fosse uma pessoa autodeclarada indígena, né, assim. E na UFSB eu tenho a honra, o privilégio, o orgulho, e eu não tenho palavras mais para dizer sobre o que é isso, assim, de hoje realizar isso que nem nos meus sonhos mais ambiciosos, e quem me conhece sabe que eu tenho sonhos ambiciosos, revolucionários, bem mega, às vezes,
mas nem nos meus sonhos mais ambiciosos, quando eu me vislumbrava uma professora universitária, eu vislumbrava a possibilidade de eu ter um grupo, trabalhar com um grupo de mulheres negras, de mulheres de um assentamento, de mulheres indígenas, né? A gente teve uma estudante indígena da aldeia Boca da Mata, que é a estudante Pataxó Josiele, que hoje está fazendo direito no CSC. E, bem, eu acho que isso é uma interpelação que no PIPEC eu sinto muito mais fortemente, porque nós nos encontramos desde que esse grupo começou toda semana, né? Assim, preterivelmente. Então, às vezes, caía, por exemplo, o dia da reunião caía num feriado, a gente marcava de encontrar no sábado de manhã, e aí era na casa de alguém, a gente fazia um almoço. O nosso modo de funcionar perpassa por outras normativas que não são a normativa da academia ocidental, branco, burguesa, cristã, né? Assim, então, a gente já tem outros modos de organização, né? E são outros modos de organização calcados numa perspectiva do feminismo negro, numa perspectiva da solidariedade, numa perspectiva da troca, da cooperatividade, né, da partilha. Então, uma coisa que a gente faz, por exemplo, é que todas as nossas reuniões presenciais, a gente sempre leva lanche, e a gente sempre come juntas, né? E, assim, isso fala, por exemplo, da gente reconhecer uma coisa, né, que muitas vezes alguém daquele grupo pode ter ido sem comer, né? Muitas vezes uma estudante pode ir para uma reunião que é 2 da tarde sem almoçar. Muitas vezes aquela pessoa pode ter feito só um café. E isso, se você nasceu numa família em que comida não era uma questão, ótimo. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Assim, isso não é a realidade da maioria das pessoas, inclusive na nossa universidade, que não tem restaurante universitário, por exemplo, né? E que não tem, apesar do campus ser bonito, não tem nada perto, né? Assim, então, não é uma coisa fácil. Então, a gente começa a se preparar para a reunião, não é numa perspectiva, por exemplo, se a gente vai debater um texto, a gente vai lá criticar aquela colega, a gente vai ler o texto daquela colega com abertura, né, para dizer o que é que eu vejo que pode ser melhor no seu texto, o que é que eu vejo que é massa no seu texto, que você não pode perder nesse processo, sabe? E trocar isso, né? E trocar isso perpassa por perguntar se está tudo bem, perpassa às vezes por parar, né, e fazer, vamos conversar? Assim, acho que pesou para alguém, pesou alguma coisa, vamos respirar, vamos fazer um exercício, vamos voltar, vamos conversar, né? Vamos resolver entre nós aqui, né? E isso no PIPEC é muito forte, mas isso é uma experiência de estar na UFSB, né? Assim, eu estava escrevendo a minha tese, eu defendi meu doutorado no fim do ano passado, já na rapinha do ano passado mesmo, né? E eu estava em sala de aula escrevendo a minha tese. Em uma aula, um estudante indígena, né, Cláudio, ele fazendo uma fala e tal, e eu perguntei para ele, você já escreveu isso em algum lugar? Ele falou, não, nunca escrevi isso em algum lugar. Esse estudante está formando, né? Isso é uma indignação que eu tenho. Como é que esse menino, como é que ninguém pegou esse, não menino, né, já é um homem, mas como é que ninguém disse para ele, isso que você está falando é caro, é precioso, né? Vamos escrever isso, né? E eu falei para ele, eu quero citar isso na minha tese, assim, porque a interpelação epistemológica que as pessoas que vivenciam sobre outras lógicas organizativas da sociedade fazem à universidade, essas interpelações que as pessoas dizem muitas vezes, né, que isso vai baixar, isso é a grande riqueza da nossa universidade hoje. O que os estudantes negros e indígenas estão fazendo, né, suportando as agruras de ser estudante numa universidade pública no meio de um governo fascista, o que esses estudantes estão fazendo é diminuir a ignorância do consenso burro em que a maior parte das nossas teorias foram calcadas. É diminuir, por exemplo, a perspectiva de que um ponto de vista único é universal. Lugar de fala é sobre isso. Não é dizer que o que o branco fala não tem lugar. É dizer que o que o branco fala não é universal. Outras pessoas estão falando e elas sempre estiveram falando. Então, não é sobre dar voz, não é sobre dar espaço, não é sobre... Não, é sobre reconhecer que enquanto sociedade nós precisamos de outras produções. E essas produções, elas já existem, né? Assim, há um ano atrás nós fizemos um evento lá no Campus Paulo Freire, que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida acadêmica, assim, sabe? Mais bonitos mesmo, e não acabou naquele dia, porque um dia depois, 2 dias depois, as pessoas que fazem a limpeza do campus vieram dizer para mim, para Paola e para outros estudantes do PIPEC que elas tinham adorado ver o evento, que elas tinham se reconhecido nas mulheres que estavam falando no evento. E as pessoas que estavam falando isso, as pessoas que limpam aquele campus, são as pessoas mais parecidas comigo e com boa parte dessas estudantes ali. Então, isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa, porque a gente não pode estar falando só para os nossos, né? A gente não pode fazer conhecimento nessa lógica do para inglês ver, né? Vamos citar todos os clássicos, porque aí a gente vai sair de bonito. Meu clássico
É Angela Davis, é Audre Lorde, é Bell Hooks, é Sueli Carneiro, é Jurema Werneck. Ah, mas são autoras... Bom, são com esses clássicos que eu estou construindo na minha carreira acadêmica, né? São com essas clássicas que eu quero contar a história das mulheres negras com quem que se dispõe a serem minhas interlocutoras nos meus projetos de pesquisa, que se dispõem a participar de uma intervenção que eu e esse coletivo com quem eu trabalho vai fazer, né? Assim, então, eu acho que isso perpassa por uma mudança, não só no sentido epistemológico, mas uma mudança no sentido de transformação pessoal, né? Porque, por exemplo, e aí já puxando, né, uma coisa que, enfim, eu tenho falado muito isso nos últimos tempos, né, depois das mobilizações que ocorreram no Brasil e em outros países, sobre a questão antirracista, né? Antirracismo não é hoje, antirracismo não foi ontem, antirracismo não é quando morre um dos nossos, porque morre uma a cada 23 minutos, então antirracismo é toda hora, né? Antirracismo é você olhar em volta e dizer, por exemplo, quando você olhar na sua casa, que as pessoas que frequentam sua casa, que os artistas que pintam a sua casa, que os livros que você lê, que os amigos dos seus filhos são negros. Antirracismo é você viver a ideia de que o branco não pode ser mais hegemonia, né? Assim, e isso não é fácil. Isso não é fácil porque nos convoca a pensar, por exemplo, as nossas incoerências, né? As partes que não são bacanas, as partes que a gente não vai postar no Instagram, nem no Facebook, nem no WhatsApp, às vezes. Meu convite é isso. Eu acho que essa parte, quando a gente olha para isso, né, que é o de mais odioso que tem na nossa formação nacional, e a gente se dispõe a transformar isso, esse cerne apodrecido, né, putrefato, essa disposição a olhar para isso é o que eu acho mais bonito na luta antirracista, né? Quando eu vejo que as pessoas estão dispostas a encarar o quão bizarro é o fato de que a gente ainda tem uma sociedade tão desigual e que, por exemplo, a gente precisa se perguntar quem é que vai pagar o preço do desmonte da universidade pública. São os estudantes que mais precisam da universidade pública? São eles? É o sonho deles que a gente vai barganhar para a gente continuar recebendo salário, para a gente continuar tendo a universidade? Então, eu acho que não tem... Eu lembro que uma vez, né, no meu mestrado, uma colega falava assim, eu amo que aqui radical é só uma corrente do feminismo, né? Ninguém é feminista radical nesse sentido raso e de exagerado, né? Que inclusive de gaslight, de colocar as mulheres como enlouquecidas. Radical é da gente voltar à raiz, né? O racismo, estruturalmente, né? Hierarquizou todas as pessoas nesse país. Então, se você é meu colega, se você é minha colega, se você não está considerando isso na sua prática, se você não está considerando isso na sua vida, o problema não está comigo que estou falando isso na frente do campus. O problema está com você que está passando, está enxugando gelo, né? Assim, está mentindo para si mesmo, né? Assim, então, não sei, acho que são coisas para a gente considerar, ainda mais a gente viver num momento tão delicado, tão difícil, né? E que, novamente, as pessoas negras, né, estão morrendo em números alarmantes, discrepantes, né? Então, se a gente vai falar de saúde, se a gente vai falar de defesa do SUS, se a gente vai falar, no meu caso, né, que sou psicóloga de formação, se a gente vai falar de uma psicologia comprometida com o que o nosso Código de Ética diz, que é um compromisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente precisa falar de antirracismo. A gente precisa falar de desigualdade de gênero. A gente precisa falar sobre isso centralmente, em todos os debates, né? Assim, então, enfim, divaguei um pouco, Alessandra, eu sou psiquiatra. Não divagou nada, não. Eu acho que é isso, é complexo, tem que falar muito. Eu fixei uma pergunta aqui do Sandro Ferreira, nosso pró-reitor de políticas afirmativas, né, da nova pró-reitoria PROAF. Ele colocou aí, queria saber se você vê potencial para trazer projetos do NEIM para o FSB, seja pós-graduação, os projetos de extensão do NEIM, sobretudo com a interface com as questões das mulheres indígenas. Hoje eu não sei se das pessoas que eu conheço no NEIM, que ainda estão no NEIM, eu não sei de nenhuma que esteja trabalhando com a questão indígena, né, com a questão das mulheres indígenas. Mas eu vejo que tem muitas possibilidades de interface do NEIM com a UFSB, né? E penso, inclusive, que existe uma necessidade da gente falar disso, né? Falar dessas relações, inclusive, enquanto corpo administrativo dessa universidade, enquanto corpo docente dessa universidade. A gente está vivendo agora um momento, por exemplo, que nos convoca a pensar com urgência as relações de gênero, porque a maioria das pesquisadoras que estão em casa, ainda que seus companheiros também estejam, né? Aqueles que podem fazer isolamento, são elas que não estão podendo, por exemplo, escrever e publicar porque estão com a sobrecarga
do cuidado, né, das crianças, da casa, ou de algum familiar idoso, acamado, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Acho que algumas pessoas lá no NEI, principalmente, são pessoas muito abertas e muito dispostas. Então, eu acho que um convite, né, uma abertura está colocada, né? E eu super me disponho, sou apaixonada pelo NEI, pela história dessas mulheres, né, pelo que elas conseguiram fazer em meio da ditadura militar no Brasil. Então, assim, eu acho que é uma contribuição fundamental para a gente pensar tanto os nossos projetos fora, mas também a nossa organização institucional, né? A nossa organização, que tipo de suporte nós damos para as trabalhadoras, né? Eu não tenho filhos, mas fico pensando que tipo de suporte existe para as mulheres que são mães e que são trabalhadoras da UFSB, né? Então, a gente sabe que existem diferenciações significativas entre professor, de salário, né? Entre professora, técnico, terceirizado, estudante. Mas, por exemplo, a gente precisa pensar sobre isso, porque isso efetivamente vai ter um impacto fundamental, efetivamente, no que a gente faz, né? Se você pode, por exemplo, acompanhar seu grupo de estudantes para fazer um painel, né? Se não tem quem fique com seus filhos, quem é que vai fazer, né? Assim, então... Muito bem, muito bem. Coloque aí na lista dos seus sonhos revolucionários, né? Ambiciosos. Nada, muito bom. Seu depoimento está muito bom. É difícil agora selecionar perguntas assim que eu gostaria de fazer para a gente cumprir no tempo aqui do Instagram. Mas eu queria que talvez você falasse um pouco da extensão em si, da relação, da sua relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Me vem muito à mente a questão da ação política, né? Você acha que esse movimento, essa universidade ainda que se constrói junto aos movimentos políticos, né, que ainda é um espaço institucional, ainda é um espaço do Estado, de certa forma, por quanto mais que, né, novas universidades como a UFSB tenham propostas mais revolucionárias, né? Como é que você vê, será que esse espaço da extensão é esse espaço da ação, né? Você já citou os seus clássicos, as suas clássicas, né? As suas leituras, suas autoras clássicas, né? Então, você vê a extensão como esse espaço, me parece que você tem feito muito essa interconexão, né? Tanto por meio da interdisciplinaridade, como por meio do próprio caminho, né? Vindo do ensino, da pesquisa, da extensão. Queria que você me falasse um pouco disso, dessa realidade aí de Teixeira, como é que você tem visto os frutos disso, né? Vou citar como exemplo 2 projetos de extensão que a gente fez e que foram, acho que são muito significativos por demarcar 2 campos de ação com que a gente vem trabalhando no PIPEC, né? O primeiro é um projeto que chamava Sangue, Suor, Empoderamento, e aí a nossa ideia era fazer oficinas, né, de saúde menstrual, saúde sexual e saúde mental com estudantes da escola pública, de uma escola pública, né, ali de Teixeira. Então a gente ficava indo fazer essas oficinas e a gente repetiu essas oficinas em outros espaços depois. E aí é interessante pensar, por exemplo, quando você fala essa articulação da ação social, né? Muitas vezes a gente se paralisa achando que transformação social é mudar um grande paradigma, né? Assim, efetivamente, se a gente for partir desse pressuposto, a gente não se mobiliza, né? Nada vai ser feito, porque nada que a gente faça num aspecto de micropolítica vai tomar essa dimensão magnânima, né? Então, a gente parte de uma outra ideia, que é, por exemplo, né, quando foi no começo de 2019, a gente tinha feito uma ação que foi um encontro, né, para lembrar, a gente já tem 3 anos que se faz lá no campus de Teixeira, ações para lembrar a execução de Marielle, para cobrar respostas, né, sobre quem matou Marielle, né? E aí, numa dessas ações, a Sayonara levou uma turma de estudantes dela, e aí, naquele movimento, assim, eu perguntei para os estudantes, né, vocês estão se preparando para o Enem? Essa universidade de vocês estão se preparando para vir para cá? Vocês sabem como entra? E os estudantes estavam tipo, não, né, não sabemos como assim, o que é que vai acontecer. Eram estudantes do 3º ano. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que se a gente quer transformar as coisas, a gente precisa se perguntar por que os estudantes da escola do nosso lado não sabem o que é que eles precisam fazer para virarem estudantes universitários numa universidade que existe para eles, né? A UFSB não existe em Teixeira de Freitas numa perspectiva de chamar pessoas das capitais. É uma perspectiva de regionalização, de interiorização do ensino superior. Então, a gente começa com essas oficinas de saúde sexual, saúde menstrual e saúde mental para falar com jovens, né, estudantes negras. E aí a gente começa falando sobre o corpo, né, saúde menstrual, pensando
o fluxo menstrual, né? Assim, a gente está lá, muitas vezes, absorta, né, desse processo, que é um processo não apenas fisiológico, mas também. Então, quando a gente diz, por exemplo, que, mas hoje, eu já escutei, eu trabalho com saúde sexual desde a minha graduação também, eu escuto muitas pessoas falando, mas hoje esses jovens têm informação, eles sabem que tem que usar camisinha. Dizer use camisinha não informa, né? Você precisa dizer como usar camisinha. Essas meninas, esses adolescentes, precisam saber o que é um ciclo, né? Qual é o período fértil, né? O que é que pode ter de errado ou de estranho na sua menstruação e o que é que não é nem errado nem estranho. E aí a gente foi, no primeiro momento, fazer essas oficinas, né? Falamos no primeiro momento, fizemos a oficina de saúde menstrual, depois fizemos uma oficina de saúde sexual, que é uma oficina que existe uma cartilha, né? Que é de uma parceria do Ministério da Saúde com o MEC. E aí é uma oficina que chama Árvore dos Prazeres. Nessa oficina tem um episódio específico que eu acho que esse é o ponto da transformação social. As estudantes começam a contar um caso de uma pessoa que não está ali, de uma moça que foi violentada, né? E elas entram em detalhes do que aconteceu, uma adolescente também. E aí, quando elas entram em detalhes, elas não entram em detalhes sobre isso com a gravidade de que isso é, né? Elas entram em detalhe rindo, né? Rindo muito e questionando a fala dessa mulher. E aí esse é um momento muito tenso, né? Porque a gente está ali no processo de tensão. A gente não tem essa perspectiva de palestra, então em nenhum momento é uma coisa de eu, Paula, chegar e ficar falando o que é certo, o que é errado, o que é camisinha, o que é... Não, o que é que você sabe? E do que você sabe, o que eu posso te dizer que, enfim, né? Algumas coisas são, outras não. E aí nesse dia foi um dia em que a gente precisou ter uma conversa mais aberta, assim, né? De perguntar para elas, vocês sabem o que significa consentimento? É assim... O que é consentimento? Mas era o namorado dela. Não importa se é seu namorado, né? Não importa se é qualquer pessoa que você ame, ou que seja da sua família, ou que seja muito próximo, né? Ou que você não consiga nem imaginar de dizer que essa pessoa fez isso. Mas se essa pessoa fez alguma coisa, qualquer coisa, com o seu corpo, que você não autorizou, que você não queria, isso é violência. Esse foi um momento demarcador, assim, né? Esse é um momento importante, porque, veja, é muito fácil a gente responsabilizar adolescentes por N situações que ocorram na vida delas, enfim. Mas naquele momento é importante dizer. E aí, no fim das oficinas, a gente sempre passava cartões para elas escreverem o que achavam. Nesse dia, várias dessas estudantes botaram. Uma vez o meu tio entrou no meu quarto, né, e tentou passar a mão em mim. Uma vez o marido da minha irmã me ofereceu dinheiro para dormir com ele. Você pode falar mais sobre trauma? O que é trauma? Né? Por que a gente esquece? Então, veja, quais são as demandas que estão ali? Pode não ser a demanda que a gente chegou, mas existe uma demanda. A gente precisa falar de violência sexual, né? Assim, e falar sem moralização dessas estudantes, sem moralização de quem é a vítima. Então, a ação social, para mim, perpassa, por exemplo, da gente garantir que essas pessoas possam falar sobre isso e serem escutadas sobre isso, não uma perspectiva de recriminação, né? Assim, você está rindo da sua colega foi violentada. Não, assim... Você entende? Porque, veja, se você está rindo que isso aconteceu com ela, o que é que você faz quando isso acontece com você? Né? E, na prática, o riso é uma forma também de sublimar o fato de você estar machucada, muitas vezes, emocionalmente, sim. Enfim. Né? Uhum. E ainda nesse projeto, né, no terceiro momento, a gente fazia oficina de saúde mental pensando na questão da autoimagem. É muito surreal a gente ver, por exemplo, estudantes, e aí, né, para quem acha que racismo é pouca coisa... Estudante falando, isso foi em 2018, fim de 2018, que não acha emprego de recepcionista se não alisar o cabelo, por exemplo. Né? Então, e aí você entrar no processo com elas, né? E até então eu estava com as estudantes, né, da UFSB, mas não estava ativamente, né, fazendo as interpelações, estavam acompanhando elas e tal. E aí, no fim, a gente se apresenta, né? E eu falo que eu sou professora, que eu formei em psicologia e tal. E uma dessas estudantes vira para mim e pergunta, com o cabelo alisado, né? Se eu parar de alisar meu cabelo, fica igual ao seu? Isso não é só sobre cabelo, né? Isso é sobre onde eu posso ir, né? Porque quando eu digo que sou professora, que trabalho na universidade, que aquelas estudantes são estudantes de psicologia, isso diz, olha, existem outras como eu, né? E a gente não está só no lugar da carência, a gente não está só no lugar da violência, a gente não está só no lugar da falta, a gente está no lugar de quem constrói, né, de quem construiu esse país, né? Então, esse processo de transformação, efetivamente, ele se dá, inclusive, quando a gente apresenta novas possibilidades, né, novos repertórios. E aí, um outro projeto, eu vi que a Paula comentou ali na estante, né, falar
que a gente, no PIPEC, a gente tem um histórico de fazer ações nos CUNES, né? Assim, a gente quer ir para os CUNES. Então, isso é sempre uma questão, inclusive, tudo que a gente faz, a gente quer ir para Tamaraju de novo, né? A gente quer voltar. E aí, um outro projeto que a gente fez, né? Que é um projeto que chama Sararau Crioulas, também é um projeto de extensão, que é um sarau poético com estudantes negras, e aí a gente fez nos CUNES e no próprio campus também. E aí a ideia é que essas estudantes, né, elas liam materiais que a gente levava e numa das etapas dessa oficina elas escreviam, né? Tem um desses poemas, a gente até escreveu um texto sobre isso, em que ela fala: sou negra, sou forte, e aí tem um trecho em que ela diz: eu já dancei com a morte, hoje eu tô na Federal e eu vou escrever meu próprio final. Eu nunca esqueci disso, né? Assim, o que é que uma menina de 19 anos, e essa menina estava com a filha dela no colo, quer dizer quando ela diz: eu já dancei com a morte e hoje eu estou na Federal? O que é que a Universidade Federal significa para essa menina? Né? Significa a possibilidade de uma nova vida, significa a possibilidade de recomeçar. E nesse sentido, por exemplo, né, quando a gente apresentava textos para elas e depois apresentava o rosto. Quem escreveu isso, né? Assim, eram mulheres como elas, né? Então, veja, a gente está passando por um momento em que é difícil os estudantes acreditarem que a universidade vai nos levar a algum lugar, né? Porque a gente está vendo a universidade ser desmontada. Mas, efetivamente, a gente vai criando redes. Então, uma das coisas que a gente dizia para esses estudantes é: nós somos um grupo que existe na universidade e você pode participar desse grupo. Né? Se você entrar, você não vai estar sozinha. Isso é sobre filiação simbólica, isso é sobre pertencimento, isso é sobre... Em última instância, isso é sobre o fato da gente poder hoje se aquilombar, né? Porque, historicamente, na minha graduação, éramos pouquíssimas. Imagino que nas graduações anteriores, né, das que vieram antes de mim, ainda mais. Então, hoje a gente pode dizer: a gente vai se ajudar como puder. Né? E o PIPEC é isso. Né? O PIPEC é um estudante chegar e dizer: eu não consigo preencher as coisas para pedir o meu auxílio. E um estudante que já está na universidade há mais tempo dizer: eu vou sentar com você e ajudar a fazer seus documentos, eu vou sentar com você e vou ajudar. Então, é você criar, por exemplo, transformação o tempo inteiro, para fora e para dentro. Porque se a gente não estabelece outras relações com aquelas que trabalham com a gente, fica até presunçoso achar que a gente vai fazer alguma transformação lá fora com as pessoas que a gente vai ver em momentos pontuais, né? Sim, temos até um comentário: eu não reconheço M.W. Rilos. Já perdi oportunidades de promoção em trabalhos, mesmo sendo mais capacitado e desenvolvendo os melhores projetos só por ser negro. E vi pessoas brancas sendo promovidas e dando sequência. Incrível, assim, realmente, eu acho que o seu depoimento me leva a pensar uma coisa interessante também, né, Paula? Essa nossa região aqui da UFSB, os territórios da UFSB, dá a sensação de que a gente está num Brasil mais do que real, né? Quando a gente vem das capitais, né? Eu fiz minha formação, uma boa parte da minha formação em São Paulo, você em Salvador, né? Em Belo Horizonte. Eu imagino que você também tem essa sensação, né? De que aqui realmente é o Brasil verdadeiro. E ao mesmo tempo, por quanto mais que a gente leve esses solavancos, né? Esses tapas na cara, né, desses governos fascistas, né? Desses sistemas hegemônicos, retrocessos, né? A gente ainda pode manter a chama da esperança. Eu acho que o seu trabalho me leva muito a isso, me leva muito a pensar numa esperança mesmo. E eu imagino que você deva ser uma figura bastante importante para esses alunos da graduação, da pós, o pessoal do CUNE. Imagino que você esteja formando, inclusive, um imaginário assim, muito ligado ao afeto, né? Você me passa muito essa sensação, né, de que está cuidando, né? Então, isso é muito bacana, né? Porque para além da política e da ação e da crítica, né, tem também esse afeto. É preciso ter, né, esse afeto para conseguir seguir adiante, né? Olha que eu acho que a minha fama lá no CPF é meio da professora severa que cobra demais. Mas Faz confesso. parte é uma coisa maternal também, né? Colocar os limites, né? Porque é isso também, né? É importante mostrar, né? Ensinar e é isso, né? Você falar, esse impacto que você tem com a realidade da menina que não sabe, né? Que ri, né? Diante de fatos tão graves, né? Acho que está aí na nossa função, né? De trazer o arcabouço das nossas áreas aí para como
trazer essa consciência, né, para esses jovens, né? Enfim, tem tantas coisas legais, né? Já tá dando, acho que a gente tem uns 10 minutos só. Eu não sei se você... Eu acho, então, como a gente tem só uns 10 minutos, eu queria que talvez você tenha algo que seja mais importante que você queira falar do PIPEC, falar da Semana das Pretas, para quem está online. Não sei, acho que eu podia deixar aberto para o que você achar mais importante, né? Acho que eu vou falar da Semana das Pretas, falar, né, assim, as meninas sempre puxam minha orelha, que é para eu falar nos lugares, para as pessoas seguirem a página do PIPEC. Eu ainda estou entendendo, né, assim, como tudo funciona. Então, a gente coloca o que a gente faz, né, os textos que a gente publica, a gente coloca lá. E essa semana a gente está organizando uma Semana das Pretas para marcar o dia 25 de julho, né? Ano passado a gente fez um evento muito bonito, a gente contou com a dona Heloísa, que é presidenta da Associação de Mulheres da Comunidade Quilombola de Araras, com a professora Inês, com a professora Dalva, que é da aldeia Pataxó, com a Erlita, que é vereadora, com a Geise. Então, assim, a gente estava lá, estava junto, e foi tão bom, tão forte. E esse ano a gente ficou, será que vamos? E aí a gente decidiu que a gente vai fazer. Então, eu quero agradecer, vou falar rapidamente, né, o nome das mulheres do PIPEC. Eu acho que é importante registrar os nossos nomes na história sempre. Então, Amanda Bonfim, Ananda Luz, Paola Possari, Laís Moradilo, Jane Matos, Ana Paula de Jesus, Carolina, né, Soares. Me ajudem se eu esquecer alguém, né, assim, correndo, fico, talvez, não sei, acho que não esqueci ninguém pensando agora, mas essas mulheres que estão construindo isso, né, então a gente vai ter uma semana discutindo várias temáticas e discutindo, inclusive, porque mulheres negras não são um grupo homogêneo, né, nós somos diversas, nós somos mulheres do candomblé e da igreja protestante, a gente vai ter essa discussão, nós somos mulheres lésbicas, bis, trans, né, assim, então a gente precisa pensar a pluralidade dos desafios, né, que nos atravessam de uma forma interseccional, de uma forma complexa, porque somos seres complexos, né? Então, essa semana vai estar acontecendo, amanhã a gente começa discutindo a questão da necessidade de se falar dos marcadores de gênero e raça na formação de saúde, e depois a gente vai falar de poesias negras com a Ju Tolentino. Na quinta a gente vai falar sobre a experiência de ser estudante universitária negra, né, e o que é produzir a partir desse lugar, com a Mona Lisa e a Paola. A Mona Lisa é estudante de Direito da UFSP. Na sexta, a Nanda e Renata vão estar falando sobre representatividade na literatura. E no sábado, Geise e Gilmara, que são pesquisadoras, né, ambas que estudam psicologia e religião, mas com perspectivas distintas. Uma estuda pastoras negras, que são líderes, e a outra estuda mulheres que são mães de santo, né, na liderança dessa religião. E a gente vai fechar com essa discussão, né, falando que historicamente nós fomos liderança em todos os segmentos, inclusive nos segmentos religiosos, e que nesse momento em que a religião vem sendo apropriada para tantos desmandos e desmundos, né, assim, que a gente possa reencontrar a nossa espiritualidade em discurso de mais acolhimento e de menos totalitarismo. Então, é uma semana que está sendo preparada, né, nós somos um grupo dentro da universidade, né, assim, então está sendo preparado por nós, né, assim, com muito afeto, com muito cuidado e com muito desejo de estar junto, de estar trocando. Então, convido a todas, né, que acompanhem a página do PIPEC. Nós vamos começar amanhã, sempre às 18. E é isso, quero agradecer, Alessandra, o convite, a conversa, foi ótimo. É isso. Eu que agradeço imensamente. Nossa, poderia ficar aqui mais 3 horas conversando com você. Queria saber muitas questões da área de saúde, inclusive. Acho muito bacana esse recorte, todo esse seu percurso, essa sua trajetória. Mas nós vamos achar outras oportunidades. Vamos convidar todas as meninas do PIPEC para esse espaço aqui, Mulheres Negras na Extensão da UFSB, que vai crescer. Vamos ter todo dia essas lives, antes, inclusive marcamos para as 17, para ser antes das 18 do PIPEC, da Semana das Pretas. Vamos convidar todos e a partir da outra semana a gente começa fixo, quartas e sextas também. E vamos aí aumentar nossas parcerias, fortalecer, pensar em novos caminhos aí para extensão junto. Estamos sempre abertos, buscando esses sonhos maravilhosos, revolucionários que você tem aí, que eu quero conhecer mais. Assim, vamos em frente. É isso, tá é bom? assim que a gente sobrevive, sonhando e imaginando Sim, outros claro, mundos. claro. Obrigada, Exatamente. gente.
Obrigada, gratidão mesmo, Paula, tudo de bom. E a gente vai se falando, o vídeo vai estar lá gravado no nosso IGVTV. Obrigada. Beleza. Valeu. Até mais.